O guie eles, ó Deus, em cada passo de suas vidas e sempre para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, colocamos esse estudo na sua presença agora, Pai amado. Obrigada, como já disse o Gabriel, por cada um que está, para aqueles que ainda poderão chegar. Mas queremos colocar a vida do nosso irmão Fábio no teu altar, Senhor Deus, para que o Senhor esteja avivando a força da sua, dando força à sua memória, avivando tudo aquilo que ele preparou para trazer hoje, e que ele seja instrumento do Senhor, que ele possa nos ajudar, Pai, na edificação das nossas vidas e também da de si próprio, Pai. Que esse estudo seja uma bênção para nós todos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Amém. vocês estão me ouvindo aí perfeitamente? O volume está bom? Sim. Eu estou usando Sim. um fone e às vezes o microfone fica um pouco abaixo, né? E aí vocês não podem ter dificuldade. Se tiver ruim aí, eu tiro o fone e tento arrumar de outra forma. Tá tudo ok, né? Tranquilo. Ok. Então vamos continuar com o nosso estudo no sermão profético. O sermão profético é o último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. E nós já estamos falando sobre esse sermão há 2 terças-feiras. Hoje é a terceira. E nós iremos terminar na outra terça-feira. Então são 4 semanas dentro desse sermão profético. Nós não temos pressa, não é? Então, nós estamos caminhando com muita tranquilidade, aprendendo o que o Senhor Jesus pregou para os seus discípulos quando eles estavam saindo de dentro da cidade de Jerusalém, e eles estavam no Monte das Oliveiras. Depois de sair de Jerusalém, Jesus então reúne os discípulos e prega para eles o sermão chamado de sermão profético. Eu, como sempre, vou fazer uma pequena recapitulação, uns 5 minutos, e aí a gente entra no assunto do dia, certo? Então, vamos para uma pequena recapitulação. Eu não vou passar hoje pela estrutura do sermão, porque isso já está ficando claro a partir do momento que nós estamos passando, né, por essas partes. Mas eu quero voltar para esse pequeno esquema que eu fiz aqui, e eu acho que isso aqui é importante para a gente poder entender o sermão profético. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento é cheio de profecias messiânicas, não é? Que apontavam para a vinda do Messias. E todas essas profecias falavam sobre a vinda do Messias, e os judeus tinham dificuldade de entender que essa vinda do Messias se daria em 2 momentos, né? Há o primeiro momento, onde o Messias vem e traz consigo a mensagem, né? A boas novas de salvação, e depois haverá o momento de julgamento, né? E os judeus tinham dificuldades em entender isso. E nós vimos que quando Jesus nasce, o que acontece é que o reino de Deus é inaugurado na terra. E isso fica claro no Evangelho de Mateus, porque em vários momentos é dito: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus chegou, certo? E o reino de Deus é inaugurado, e logo em seguida nós temos a morte de Jesus, não é? E depois que Jesus morre e ressuscita, ele envia o Espírito Santo, né, para estar com o seu povo. E quando Pedro, no dia do Pentecostes, diz que o Espírito Santo havia sido derramado, o que o apóstolo Pedro fala? Ele diz assim: como está escrito no profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que o Pedro está dizendo, então? Ora, os últimos dias acabaram de começar. Nós estamos vivendo agora os últimos dias, porque se cumpre a profecia do profeta Joel. Então, todo esse período que tem aqui agora, esse período é chamado de últimos dias. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus, né, e depois da descida do Espírito Santo, começa aquilo que nós conhecemos como últimos dias. Esse pacote, né, de últimos dias, que nós já estamos aí no ano 2022, esse pacote tem muitas coisas, né? Primeiro, tem o derramamento do Espírito Santo, não é? Ou seja, a promessa para os últimos dias era que o Espírito Santo seria derramado. Ou seja, enquanto Jesus não está com a igreja, enquanto Jesus não está com o seu povo, ele enviou o Consolador para estar com o seu povo, né? E o que acontece quando o povo de Deus é cheio do Espírito Santo? Eles saem para pregar, não é? Não está isso no livro de Atos dos Apóstolos, a pregação do Evangelho, não é? Está lá no livro de Atos. Mas o que acontece também no livro de Atos?
logo em seguida que os discípulos saem para pregar? As perseguições. O início das perseguições. Né? E depois, o que nós vamos ter também? Os fenômenos naturais, porque a Bíblia vai dizer que nos últimos dias haveria terremotos, haveria, não é, furacões, haveria muitas coisas que iriam acontecer na humanidade. Então, nós estamos vivendo isso aí. A fome, né? Não é profetizado isso lá no livro de Apocalipse? A morte, os falsos profetas, não é? A apostasia, o aparecimento do anticristo. Tudo isso vai acontecer nos últimos dias. O que vai acontecer em seguida? A vinda de Cristo. Esse também é chamado na Bíblia de Dia do Senhor. Então, isso aqui é importante para nós. E por que eu dei essa volta toda? Porque o sermão profético de Jesus, no Evangelho de Mateus, ele trata desse tempo aqui, ó, dos últimos dias. Jesus está pregando sobre o momento que começa após a descida do Espírito Santo e sobre tudo aquilo que vai acontecer, certo? É por isso que nesse sermão, várias vezes ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, sobre as tribulações, sobre a apostasia, sobre os falsos profetas, e tudo isso a gente viu até aqui. Eu quero perguntar, tem alguma dúvida sobre isso, meus irmãos? Tem alguma questão que os irmãos gostariam de compartilhar? Eu já vou antecipando que eu gostaria muito que os irmãos não pensassem que as perguntas são bobas. Tem gente que às vezes não faz pergunta porque fala assim, minha pergunta é boba. Não tem pergunta boba. A pergunta boba é aquela que você não faz. Né? Então, fique muito à vontade. Mariana, fica à vontade. Com essa recapitulação aqui, quando você falou da apostasia, né? Eu lembro muito daquele texto que fala que no final dos tempos o amor esfriaria. Sim. E a gente tem presenciado tanta coisa que a gente não esperava ver, né? Tanta tristeza quanto ao esfriar do amor, né? Sim. Então, essa apostasia também, né? Está muito ligada a isso, não está? Com certeza. A apostasia, é óbvio que tem uma ligação com o amor esfriando, mas a apostasia aqui também, a palavra apostasia, né? Ela tem a ver com a ideia de desvio, né? É um desvio doutrinário, né? Um desvio das doutrinas centrais do Evangelho. Da fé, principalmente, né? Ontem eu comecei a assistir um documentário, eu ainda não terminei, assisti só 2 episódios. Ele está lá no canal Discovery+, que é um documentário sobre aquela igreja Hillsong. O Hillsong, a igreja, ela é uma igreja que tem muitas músicas que a gente canta na igreja, né? Por exemplo, Aclame ao Senhor, né? Aclame ao Senhor é do Hillsong, né? É uma igreja que começou lá na Austrália. A gente canta também, hoje a gente não canta muito, mas a gente cantou aquela música Bem-aventurado é o que vem, né, que tem sede da justiça de Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Né? São músicas que eles fizeram. Eles são muito famosos aí no mundo todo e tal. E aí ontem eu estava assistindo o documentário deles e a palavra a única palavra que vem na cabeça é nojo da bagunça, da sujeira dos bastidores, sabe? Da falta de comprometimento de fato com a fé, sabe? O documentário mostra que muitos pastores dessa igreja, né, muitos cantores da igreja, eles eram pessoas que viviam como pagãos mesmo, assim, como pessoas que não eram cristãs, até mesmo o uso de drogas, antes de subirem ao púlpito para poder cantar. Assim, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E fez muito sucesso. Você ouve, você vê um vídeo assim, você fala, que coisa maravilhosa, né? Eles reuniram, assim, várias vezes nos ginásios, mais de 100 mil pessoas, sabe, em estádios, né? Aquela coisa grandiosa, assim, mas os bastidores é podre, sabe? Aqui em Goiânia mesmo, nós temos aqui em Goiânia, não preciso citar o nome, mas uma grande igreja aí que era na 85, agora está mudando para T63, muita gente vai. Quando você começa a olhar os bastidores, você fala, mentira que isso aqui é o povo de Deus. Isso pode estar acontecendo, não é? E isso faz o amor esfriar também, porque as pessoas perdem a fé,
né? Quantas e quantas pessoas falam assim, eu não consigo ir numa igreja. Por quê? Porque todo mundo é nivelado por baixo, né? Nesse sentido, né? Todo pastor é chamado às vezes de charlatão, de falso profeta, por causa de vários falsos profetas, né? E o amor vai esfriando, né? Também pela apostasia nesse sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aí, né? Também tem a violência, né, meus irmãos? A violência traz também esse esfriamento do amor, né? A gente às vezes não tem coragem mais de fazer coisas pelo próximo, porque você fica com medo, né? Esses dias eu estava voltando da casa de uns irmãos aqui da igreja, à noite, e já era tarde da noite, nós passamos por uma avenida e tinha um homem empurrando o carro. A esposa dele estava no volante e ele estava empurrando o carro, já era mais de meia-noite. E eu olhei assim e pensei assim, gente, o posto de gasolina está longe, né? E não tinha ninguém na rua já. E aí eu fui lá na frente, deu desvio e voltei. Quando eu cheguei perto, eu falei, olha, é gasolina? Eles assustaram. Por quê? Porque assim, o que você espera de madrugada, se você estiver empurrando um carro na rua? Você não espera que você vai encontrar ajuda, você tem medo de ser assaltado, não é? Você tem medo de ser assaltado. E aí parece que fazer o bem nessa hora se torna até uma coisa perigosa, não é? Porque a pessoa que está ali, ela fala assim, vocês estão querendo me roubar, né? E a gente que vai ajudar, fica parecendo que a gente está fazendo uma coisa assim grandiosa. Por quê? Porque como ninguém faz, se você faz, fica parecendo que você fez uma coisa grandiosa, mas essa é a nossa obrigação, não é? De todo mundo. Não deveria ser uma coisa para falar assim, nossa, não é? É igual você falar assim, nossa, o pastor visita, o pastor faz isso, o pastor prega a palavra. Irmão, isso é o que se espera, não é? Nós não deveríamos esperar nada diferente disso, de todos nós que somos servos de Deus, né? Então, mas o mundo está tão caótico que parece que essas coisas se tornam coisas especiais, né? E não é que não sejam especiais, mas é que são coisas que todos nós deveríamos fazer, não é? Não deveria ser uma coisa, por exemplo, você passar na rua e ver uma criança pedindo uma comida, não deveria ser uma coisa assim que a gente passa adiante. Mas o que acontece? A gente sabe da exploração das famílias, a gente sabe do tanto de coisa que está acontecendo, e isso torna o nosso coração, às vezes, até insensível para essas coisas. Então, o amor foi esfriando, de fato, e cada vez mais, né, por causa do pecado, da violência, da mentira, do engano, dos falsos profetas, a gente vai ficando mais frio, e a gente tem que lutar contra isso, tá? Não é aceitar, não, ok? Vamos então à frente. Eu já falei sobre essa parte do cenário, não vou parar aqui agora. Jesus começa falando sobre as tribulações, e depois ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. Nós falamos sobre o sinal do Filho do Homem, né, que é a sua autoridade. Não quero parar nisso, nós já passamos por aqui. E eu quero seguir para o sentido das tribulações. Jesus, eu falei aqui aquele dia, Jesus não prega como a gente, tá? Como os pregadores de hoje. Os pregadores de hoje tentam pregar assim os pontos, né? Dentro de uma certa coerência lógica. Os pregadores antigos, eles não eram assim, não. Eles começavam a falar, eles iam falando, e aí eles falavam de um assunto, depois iam para outro, depois voltavam naquele assunto de novo, entendeu? Então, por exemplo, se eu, né, fosse arranjar o discurso de Jesus aqui, esse ponto que nós vamos ver aqui agora, eu colocaria lá no começo, sabe? Junto com o que ele estava falando das tribulações. Mas Jesus é mais inteligente do que eu, né? Vocês devem saber disso. Então, se ele escolheu esse tipo de orientação aqui, vamos seguir a orientação do texto, do que Jesus falou e da forma como Mateus escreveu. Então, vamos relembrar. Jesus falou sobre a tribulação, depois ele fala sobre a sua vinda, e agora ele começa a falar de novo sobre a tribulação. E ele vai falar sobre o sentido das tribulações. E a pergunta é, por que, Fábio, que você colocou a palavra sentido e não sentidos? É porque tem um sentido que Jesus vai ressaltar muito bem. E nós vamos trabalhar ele hoje, se Deus assim permitir. Então vamos à leitura do texto. Eu queria pedir para um irmão, pode ser a Nete, se a Nete puder aí abrir a Bíblia, ler para nós esses primeiros versículos que estão aí. Mateus 24, do 32 ao 35. Tá.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ok, algumas coisas que a gente precisa explicar aqui. Primeiro, a palavra aqui, a expressão parábola da figueira, ela não tem a ver com Israel, tá? Teve muitas pessoas que chegaram a supor que a figueira é o símbolo de Israel. Ora, Israel tem vários símbolos na Bíblia, tá? Jesus não está falando aqui sobre, por exemplo, como alguns gostam de usar, falando assim, olha, a figueira, quando os ramos brotarem, né, e se renovarem, está próximo o verão, no caso, a vinda de Jesus. E aí alguns falam assim, olha, em 1948, Israel voltou a ser país. E isso é um sinal que a vinda de Jesus está próxima. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Jesus está usando aqui é uma figura que todo judeu conhecia, que era a figura da figueira. E a parábola é muito simples, é para dizer o seguinte, quando você percebe que os ramos da figueira se renovaram e estão brotando as folhinhas, o que você sabe que vai acontecer? O verão está próximo. Vocês sabem que a gente tem, até mesmo no nosso estado, algumas árvores, né, que mostram as estações, não tem? O ipê, por exemplo, ele não fica florido numa determinada estação, né? Eu não vou arriscar, mas eu acho que é no inverno, né? Ou eu estou errado? Que o ipê fica bem florescido. Alguém pode me ajudar aí, quem lembra? Eu acho que é inverno, não é? Porque é tempo de seca para nós aqui, né? Se é tempo de seca, é o inverno. Tem plantas que anunciam isso, né? Ou então o início da primavera, né? Uma planta que ela fica bonita e aí todo mundo sabe, opa, a primavera chegou, né? A amendoeira, por exemplo, lá em Israel é assim. Quando a amendoeira começa a brotar, aquelas folhinhas brancas, é chegado a primavera. Deus usa isso para falar com Jeremias, né? E Jesus aqui está usando a parábola da figueira para dizer, olha, sabe quando você vê a figueira florescendo? Você sabe que o verão está chegando. Então, vocês fiquem atentos. Porque quando começar a acontecer algumas coisas, é porque a minha volta está próxima. E aí, olha só, o versículo de número 34, ele fala assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E a pergunta é, ô Senhor, tem alguma coisa errada aí, porque essa geração, mesmo se essa geração ter 100 anos, nós já estamos no ano 2022. E o senhor falou que algumas coisas, a sua volta ou a tribulação, o que está acontecendo? Olha só, ele está falando assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele está falando das tribulações e da destruição de Jerusalém, tá? E olha, as tribulações que aquela geração viu, ela vai se repetir, certo? E aí ele vai dizer, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquela geração viu a tribulação. Aquela geração viu as coisas ruins acontecendo. Mas tem um outro significado aqui também. Essa palavra aqui do versículo 34 também tem a ver com a descida do Espírito Santo. Ou seja, que a vinda do Espírito Santo era um sinal grandioso. E aqui está dizendo, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E, de fato, aconteceu mesmo. Aí, olha só, aqui tem uma foto de uma amendoeira, de uma figueira, ela está bem grandona aqui, né? É uma árvore bem pequenininha, mas ela fica grande muito rápido. E essa aqui já é uma bem velhinha já. Ela fica sem folhas nenhuma, mas quando ela começa a ter folhas é porque se sabe que o verão está chegando, né? Essa aqui é uma árvore muito característica lá da região da Palestina. Quem pode ler esse texto para mim na tela aí? Quem pode ler? Kathleen consegue aí? Ou Mariana? Quem tiver mais fácil aí. Eu consigo, posso ler. Ok, obrigado. Mateus destaca o período de alguns dentre os discípulos serem tentados a se desviarem. Ele também observa que a vinda do Filho do Homem será precedida pelo aparecimento do seu sinal no céu. Porém,
a vinda do dia final ainda será inesperada e imprevisível. Mateus inclui veemente advertências aos discípulos para que estejam preparados para esse dia e para que vivam de tal modo a não serem pegos de surpresa, ficando assim sujeitos ao julgamento em vez da salvação. Note que a gente fala assim, que nós acreditamos que a salvação ela não se perde, e alguns que leem esse texto falam assim, uai, se a salvação não se perde, como que Jesus está orientando as pessoas a ficarem atentos para o dia final? É que o próprio ato de estar atento e vigilante faz parte do processo de santificação. Toda pessoa que se santifica, toda pessoa que está debaixo de uma santificação progressiva e está caminhando com Cristo, ela automaticamente é alguém que vive em vigilância. Entretanto, em muitos momentos da nossa vida, a gente meio que acomoda, não acomoda? A gente tem essa capacidade, às vezes, de se acomodar. E esse texto, ele é para nós um alerta, dizendo, cuidado, não se acomodem. Cuidado, fiquem alertas. Por quê? Porque vocês não sabem quando a vinda do Filho do Homem será. Portanto, vocês esperem ele para hoje. Fiquem prontos para hoje. Nós vamos ler mais alguns textos que vão nos ensinar isso, vai deixar isso mais claro para nós. Vamos então à frente. O dia e a hora são desconhecidos, por isso a necessidade de a gente estar preparado. Olha só, Mateus 24 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, note isso, eu grifei de preto aí, coloquei em negrito, porque isso aqui é muito importante. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui tem um problema, né? Porque a pessoa olha e fala assim, mas nem Jesus sabe o dia da sua própria vinda. Mas Jesus não é Deus, não é? Jesus não é Deus, como é que ele pode não saber o dia da sua vinda? O problema é que as pessoas esquecem que quando Jesus disse isso aqui, ele estava de posse da sua natureza humana. Ele está falando aqui com a sua parte humana. E, de fato, a parte humana de Jesus tem muitas coisas que ele, de fato, não sabe. A gente vai olhar alguns textos que vão nos mostrar isso. Por exemplo, olha só, Mateus 20, verso 23, olha o que Jesus fala. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus está falando com os discípulos, ele está dizendo assim, olha, não me compete colocar ninguém à direita do meu Pai, porque isso é prerrogativa dele. Mas aqui ele está falando como um homem, de fato, né? Como o verdadeiramente homem que ele é. Atos dos Apóstolos 1,7 vai dizer assim, responderam-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Note que Filipenses, que é o último texto que nós vamos ler, vai dizer que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Portanto, dentro da sua natureza humana, Jesus, de fato, não conhecia, não é, a hora da vinda, da sua própria vinda depois. É óbvio que depois que ele é assunto aos céus, que ele, de fato, é entronizado, né, como o grande Senhor de toda a criação, tudo está sob o seu domínio. E ele sabe de todas as coisas, porque ele é Deus, certo? Mas no momento que ele está na terra, entre os homens, tem muitas coisas que ele vai dizer assim, isso compete ao Pai. Isso não compete a mim. Isso está claro para nós? Ou alguém tem alguma dúvida sobre isso? Porque se tiver, esse é um ponto importante, porque às vezes a gente lê esse texto e fala assim, mas como é que Jesus não sabe da própria vinda? É porque nós estamos falando da sua natureza humana, do tempo que ele está em sua natureza humana. Mais à frente, ele vai fazer uma analogia com os dias de Noé. E a gente vai ver várias analogias agora que vão mostrar que o perigo é das pessoas deixarem de ser vigilantes e não perceberem os sinais das tribulações e os sinais que vão sendo dados. Quem pode ler aí do versículo 37 ao 39, por favor? Eu posso. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto
Assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Note que nos dias de Noé, Deus havia chamado Noé e dito para Noé: constrói a arca, certo? Constrói a arca. E Noé construiu a arca, e a arca era para entrar quem na arca? Quem lembra? A família de Noé, Noé e a os família animais. Noé e a família dele, não é? Né? É interessante isso, né? Porque algumas pessoas usam sempre de uma ideia assim de que Noé, enquanto estava construindo a arca, ficava fazendo culto evangelístico, sabe? Fazendo culto evangelístico lá e fala assim: quem quer entrar na arca? Venha para cá, tem espaço, vai caber muito animal, mas eu também estou construindo espaço para quem quiser e tal. Isso não está nas escrituras, não é? Isso não está nas escrituras. As pessoas viram Noé construindo a arca, mas você percebe que o juízo de Deus se manifestou ali na escolha da família de Noé. Deus escolheu a família de Noé. E todos os outros Deus colocou debaixo de julgamento. E olha, estava todo mundo casando, dando-se em casamento, bebendo e comendo, e abruptamente veio o dilúvio, certo? E aí Jesus está dizendo assim, vai ser a mesma coisa na vinda do Filho do Homem. Né? A vinda do Filho do Homem será da mesma forma. E aí, Semiramis. O microfone está desligado. Ah, tá. Vou fazer uma pergunta que parece boba, mas eu vou fazer. Fica à vontade. Como Deus escolheu somente a família de Noé, isso eu posso pensar que os outros todos foram condenados ou não? Sim, minha irmã, quando a gente fala da escolha divina, né? Toda vez que a gente fala da eleição, junto da eleição, a gente precisa dizer que existe a reprovação, certo? A gente pode explicar isso pensando, por exemplo, em coisas banais do nosso dia a dia. Por exemplo, você vai comprar uma roupa numa loja, né? Você compra uma roupa, você escolheu aquela roupa ali, certo? E você disse sim para aquela roupa e disse não para todas as outras, né? Mesmo que você falou assim, nossa, estão até bonitas e tudo, eu queria até levar todas, né? Mas eu vou levar só essa aqui. Você disse um não para as outras também. As nossas escolhas, elas também envolvem reprovação, né? E a escolha divina, né, da família de Noé fazia parte do seu plano, né? Seu plano soberano. E o plano soberano de Deus envolve a escolha e a reprovação dos pecadores, né? Deus está sendo justo com os pecadores, mandando eles para o juízo. E com a família de Noé, Deus está sendo gracioso, né? A gente tem que sempre pensar que Deus age sempre com graça e justiça. Ele, quando escolhe alguém, ele escolhe pela graça, não é? Porque a pessoa não merece. Mas quando ele reprova alguém, ele reprova pela justiça. Ou seja, a pessoa, ninguém vai sofrer um juízo de Deus de forma imerecida, né? Porque se sofresse, Deus não seria justo, né? Imagina, alguém falar assim, olha, Deus está me mandando para o inferno, mas eu não mereço, que negócio é esse? Né? Não é assim. Todo mundo que vai ser condenado pelos seus próprios pecados, né? E eu gosto muito da frase de um escritor antigo que fala assim, no céu não tem ninguém que possa dizer assim, nossa, ainda bem que eu vim para cá, porque de fato eu merecia. Não tem. Né? E também no inferno não tem ninguém que possa dizer assim, nossa, que injustiça, né? Que coisa ruim, me mandaram para cá sem eu merecer. Não tem, né? Então, quando Deus escolhe a família de Noé, ele reprova as descendências malignas, né, e pecadoras daquele tempo. Consegui responder, minha irmã? Conseguiu, sim. Amém. Então vamos lá. Aí ele vai usar uma outra metáfora. Olha só. 2 homens no campo, 2 mulheres no moinho. Eu vou ler esse texto. E é dito assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra.
Esses dois versículos, eles são muito mal interpretados pelas pessoas. Muita gente interpreta esses versículos aqui como aqueles filmes que a gente vê por aí, né, de pessoas trabalhando, de repente um some, tchup, né? Não é isso que está sendo dito. A ênfase aqui do texto que Jesus está pregando é na questão da escolha divina, da eleição divina. Ou seja, duas pessoas estão trabalhando no campo. Um foi eleito pelo Senhor e outro não. Simples assim. Duas pessoas estão no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Note que o problema aqui não é a questão de ser duas pessoas, tá? Podia ser 20. Jesus usou a expressão duas porque isso era uma questão muito comum. Duas pessoas estavam no campo trabalhando. Por quê? Um ficava guiando o boi e o outro segurando lá atrás, lá o arado, né? Geralmente eram duas pessoas que estavam ali. No moinho também, geralmente eram duas pessoas. Ele está dizendo assim, olha, o Senhor, na sua vinda, fará escolha. E ele fará escolhas que são duras, porque ele vai escolher alguns e vai dizer, vinde benditos do meu Pai. E outros ele falará assim, vocês serão lançados no lago do fogo, né? Então, o ponto aqui não é que vai sumir pessoas. O ponto aqui é que o próprio Filho, o Filho do Homem, Deus, está escolhendo. E essa escolha dele é soberana. Soberana. E é uma escolha graciosa. Outro ponto. Agora ele começa a falar da vigilância. Eu gostaria de pedir para alguém ler para mim. Consegue ler aí, Jonathan? Consigo sim. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Note algumas coisas, meus irmãos. Primeiro, olha como é que começa o versículo 42. Portanto, note que ele está falando que nos tempos de Noé, as pessoas estavam todas desapercebidas, todo mundo bebendo e comendo, e a vinda de Jesus foi o quê? A vinda do dilúvio foi o quê? Repentina. Depois ele vai dizer, duas pessoas estão no campo, uma será levada, outra será deixada. E aí agora ele vai dizer, portanto, ou seja, por vocês saberem que a vinda do Filho do Homem será repentina, e olha, ele disse que nem o Filho, na sua forma humana, sabia, ninguém sabe o dia, né? Ele está dizendo assim, ninguém neste mundo sabe o dia, e isso vai ser repentino, portanto, o que se espera de alguém que sabe que a vinda do Filho do Homem vai ser repentina? Vigiai, vigilância. Por isso que ele diz aqui, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não está no vosso domínio, vocês não estão com essa informação. Portanto, vocês têm que viver todos os dias como se fosse o último dia, como se a vinda do Senhor Jesus fosse para agora. E aqui ele usa mais uma vez o uso de uma parábola, né? E ele vai dizer o seguinte, imagina se você soubesse que amanhã às 3h a sua casa fosse arrombada. Seria arrombada amanhã às 3h. O que você vai fazer? Vai esperar o meliante lá, não vai? Chamar a polícia, ligar no 190 e falar, olha, vão arrombar minha casa amanhã. Mas ele usa isso aqui para dizer o seguinte, o ladrão sempre vem de forma inesperada. E aí ele usa isso para dizer, a vinda do Filho do Homem também será inesperada. Certo? Mas olha, ela é inesperada, mas tem sinais, não tem? Que sinais que é? Ele já falou sobre eles, sobre a tribulação, sobre tudo. E ele vai dizer, olha, quando a tribulação começar a aumentar, fiquem bem vigilantes, porque está chegando a hora. E a pergunta é, será que as coisas estão ruins e podem piorar? E a resposta é um sonoro sim. Não é? Sim, as coisas podem piorar, né? E as coisas vão, de fato, piorando a cada dia. E o que compete a nós, então? Portanto, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mas ele vai continuar no seu discurso e, basicamente, Jesus está repetindo a mesma coisa. Vigilância, vigilância, vigilância. Olha o que vem em seguida. Ele vai usar mais uma parábola, a do servo bom e a do servo mau. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor.
do versículo 45 ao 51. O servo bom e o mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Note que essa parábola nos mostra que há um tipo de servo que é chamado aqui de servo mau, que ele está numa posição de confiança, mas ele abusa dessa confiança, né? E ele vai dizer assim: o meu senhor vai demorar a voltar, então eu vou usar tudo que tem aqui do jeito que eu quero. E eu vou tratar mal as pessoas, mas eu vou gerir todos os recursos para o meu bem, para o meu bem-estar, pensando no meu prazer. E aqui Jesus está dizendo assim: quando o servo voltar, né, ele voltará numa hora que essa pessoa não espera, e ela não vai ser achada fiel. O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo está falando com os irmãos da igreja de Corinto? Ele fala assim: vocês são mordomos de Deus. E a única coisa que se espera dos mordomos é que eles sejam fiéis. E é interessante porque a palavra que aparece lá, mordomo, a palavra grega é oikonomos. O que era o oikonomos? É uma junção de duas palavras, oikos, que é casa, e nomos, que é lei. O oikonomos era uma pessoa que recebia a chave da despensa da mão do seu senhor. E aí ele poderia até mesmo pendurar a chave no peito e andar com essa chave no peito. Ele era um servo, só que ele era um servo que alcançou confiança da parte do Senhor. E várias vezes o Senhor chegava e falava assim: eu quero um relatório de como é que está a despensa, de como é que estão os recursos. E o que você esperava, então, de alguém que fosse o oikonomos, o mordomo? Que ele fosse o quê? Fiel, não é? Imagina só, você coloca alguém para tomar conta de toda a sua casa, para gerir todas as suas coisas. O que você espera dessa pessoa? Que ela seja fiel, que ela use todos os recursos como se fosse do Senhor, não dela, não é? Eu posso abrir um parênteses aqui e dizer que, infelizmente, no nosso país, os nossos políticos não aprenderam essa lição, né? Eles geram sempre, eles tomam conta da coisa pública como se fosse privada, não é? Ou seja, não são fiéis, né, àquilo que eles estão fazendo. Mas a pergunta se estende a nós, e nós, como cristãos? Como é que nós estamos usando os talentos, os bens que Deus nos concedeu como igreja? Nós estamos usando para o reino ou para nós? Não é? E aqui é dito que o Filho do Homem, quando voltar, ele voltará e ele pedirá contas dos seus servos. E o que se espera de nós? Fidelidade. Note que, mais uma vez aqui, a gente pode dizer, como Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, ele fala assim: Demas amou o presente século e nos abandonou. Certo? Ou seja, ele olhou e falou assim: Jesus não vai voltar, então eu vou viver do jeito que eu quero. Certo? Então, esse aqui é um problema central, a vigilância e essa fidelidade que se requer de nós. Mariana? É onde muita gente mistura, né? Que quer viver o aqui e o agora, né? E também tem muita gente que confunde aquele negócio que fala assim: o passado você não tem mais, o futuro você não sabe, então você só tem o presente, né? Sim. Isso é um perigo, porque a gente está aqui nesse mundo, está nesse presente aqui, mas nossos olhos têm que estar no porvir, né? Sim. Nossos olhos têm que estar na nossa salvação, né? Na nossa salvação, não só assim falando, mas na Nova Jerusalém, né? Na nossa vida após a morte, na nossa vida depois da segunda vinda de Cristo, né? Sim. Na ressurreição. Então, eu não posso falar assim: eu só tenho essa vida aqui, eu vou, né, como muita gente fala, eu vou curtir, aproveitar, porque depois, né, o tempo que passa não volta mais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim.
Às vezes a gente tem até que deixar de fazer muitas coisas em prol, né, desse futuro que a gente vai ter. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta retórica, não precisam me responder, mas quanto do dia de vocês hoje, quanto do tempo de vocês hoje foi usado para o reino de Deus? Quanto do tempo de vocês? Isso é uma coisa que nós temos que sempre nos confrontar. A gente vive muito para o hoje, né? Ou para este século, para este mundo. Mas nós estamos também semeando para a eternidade. Nós estamos esperando a vinda do Filho do Homem. Então, a pergunta é, nós oramos pelos nossos irmãos? E nós podemos dizer, sim, hoje nós tiramos um tempo de oração. Você teve um tempo para poder estudar as Escrituras hoje e pensar na sua alma, no depósito da eternidade? Ou não? Isso sempre é um problema para nós, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, até mesmo na igreja, né? Os nossos investimentos, às vezes, são muito investimentos ligados, por exemplo, em estrutura, né? E quantas vezes nós olhamos para investimentos feitos em pessoas e falamos assim, e a gente tem sempre que tomar cuidado. O que é mais importante? Investir nas pessoas ou investir apenas na estrutura? Não estou dizendo que é errado investir na estrutura, é necessário. Mas a pergunta é, e nas pessoas? Não é? Então, o reino de Deus, ele é para aqueles que estão com os olhos em Cristo. Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é? Se nós gastarmos, por exemplo, milhões para construir um prédio e gastarmos nem 1% disso com missões, nós estamos falhando. Estamos falhando. Não é? Deveria ser o contrário. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Vamos mais à frente. E aí vem mais uma outra parábola, né? E aí note que eu até grifei de preto aí a expressão então. Então, Jesus está continuando com o seu discurso, com o seu argumento da questão da vigilância. E é por isso que ele diz então, e aí ele vai dizer, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Eu quero só parar para dar uma pausa para relembrar uma coisa. Os irmãos lembram que quando nós falamos de parábolas, nós falamos que parábolas às vezes são histórias ilustrativas? Ilustrativas? Então, essa aqui é claramente uma história ilustrativa. Por quê? Porque nós temos 10 virgens e nós temos quanto noivo aí? Um noivo, né? E Jesus, por exemplo, não ia usar uma parábola falando de uma história real, avalizando a poligamia, por exemplo, né? Então, a ideia aqui do noivo aqui na parábola é a ideia da pessoa de Cristo, tá? Então, isso tem que ficar claro para nós. Não é um cara que está casando com 10 mulheres aqui, não, tá? 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. A gente precisa entender o contexto disso aqui. Por mais que é uma história ilustrativa, ela tem um contexto histórico muito importante. O pastor Márcio, uma vez, falou isso numa pregação, num domingo, eu não lembro qual domingo que é. Quando você pensa no casamento antigo, você precisa pensar que o noivo ia até a casa da noiva e ele, então, pagava o dote, né, para o pai da noiva e ele dizia o seguinte, eu vou voltar para a minha casa e eu vou preparar a morada, né, que eu vou estar, então, com a minha noiva. E aí eu vou voltar para buscá-la. E quando eu voltar, na frente, na comitiva, vai aqueles que vão anunciando, o noivo está chegando. Perceba que é um paralelo muito grande entre aquilo que Cristo fez pela noiva, que é a igreja, né? Cristo veio, ele paga o dote, né? Porque ele morre na cruz do Calvário. E ele diz lá em João 14 que ele vai preparar a morada, né? E ele diz que ele vai voltar. A mesma forma como os mensageiros anunciam que o noivo está vindo, a igreja
e todos nós estamos anunciando, olha, o noivo está voltando. E aqui é dito que à meia-noite, né, ouviu-se um grito, eis o noivo. A expressão meia-noite aqui, ela é simbólica, ela tem a ver com a ideia de no fim do dia, certo? Naquele tempo ali, no tempo lá da Bíblia, o dia era diferente do nosso, né? Começava às 6 e terminava às 6. Então, quando dava meia-noite, não era o fim do dia para eles, mas era o momento que eles chamavam de, a expressão que é muito usada no hebraico é laila, que é a escuridão, né? No momento de maior escuridão, né? E para nós é o fim do dia, né? Então, para nós é muito fácil entender a metáfora. Tem a grande tribulação, e quando for encerrando a grande tribulação, o noivo vem. Eis o noivo, né? E a pergunta é: quem está preparado? Quem está preparado para receber o noivo? Ora, havia 5 virgens, 5 mulheres aqui, que exemplificam a vida daqueles que de fato são de Cristo, estão prontos para recebê-lo, estavam com azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, que é o símbolo da presença renovadora do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eles estavam prontos. E quando o noivo chega, eles saem ao encontro do noivo, então. Se levantaram e prepararam as suas lâmpadas porque estavam ali. Mas havia outras que não estavam prontas. O texto vai dizer assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Certo? Isso aqui para nós é uma importante lição. Nós deveríamos ler esse texto todo dia, porque diz que, de fato, o noivo havia escolhido as suas noivas, mas havia entre aquelas ali algumas que ele não conhecia. Por que ele não conhecia? Porque elas não estavam, de fato, vigilantes, elas, de fato, não eram escolhidas e não estavam preparadas para o evento, né? Hoje em dia a gente está usando muito essa expressão aí, né? O pessoal está usando muito, né? Falando assim, eu não tenho roupa para esse evento, né? No caso dessas mulheres aqui, elas não tinham azeite, elas não tinham a unção do Espírito para esse evento, que é a boda do Cordeiro. E a pergunta é: você tem? Vocês têm? Vocês têm azeite aí suficiente, que simboliza a presença do Espírito Santo? Vocês de fato são selados pelo Espírito Santo? Pela graça. Né? E aqueles que são selados pelo Espírito Santo, eles têm uma característica muito clara, pelo que a Escritura diz: eles são vigilantes. Porque, olha, se é dito que, de fato, nós fomos escolhidos pelo Senhor e nós amamos o Senhor, o que nós mais queremos e ansiamos? É a vinda do Senhor. Nada mais, nada menos. Nós queremos a vinda do noivo. E a noiva está pronta para o noivo. Mas há muitos de nós que estamos, talvez, amando mais este século do que a volta do noivo. E a gente tem que pensar nisso. Vamos à frente. Aí, eu gostaria de que a gente olhasse algumas questões aqui bem técnicas, mas que é importante para nós. Está vendo essa palavra que apareceu aí? Mismeret. Essa é a palavra para vigilância, lá no Antigo Testamento. E o sentido dessa palavra é guarda. Guarda. Tá? Nós vamos explicar agora um pouco isso. Eu coloquei aí, tá vendo? Essa palavra aparece muitas vezes no Antigo Testamento em vários momentos, significando, por exemplo, um cargo, um serviço, um preceito, mas sempre com a ideia assim, de que você recebeu algo e você precisa guardar, você precisa estar atento. O sentido sempre é de estar seguro, manter, né? De ter um posto, de ter uma responsabilidade legal e de ter uma fidelidade. E há alguns textos que eu gostaria de mostrar para os irmãos que diz respeito a essa fidelidade, a essa guarda, a essa vigilância que o povo de Deus precisa ter. Olha só, Êxodo capítulo 12, verso de número 11 a 12. Desta maneira o comereis, lombos cingidos
sandálias nos pés e cajado na mão. Como eu usei a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Perceba que a ideia aqui é o seguinte: vocês têm que comer prontos. Vocês não sabem o horário certo. Vai ser na noite, não é? Mas vocês não sabem quando isso vai acontecer. Por isso, vocês têm que comer a Páscoa prontos para sair. Isso está dizendo aqui de vigilância, não está? Porque quando o povo de Deus sai do Egito em direção à Terra Prometida, é uma metáfora para aquilo que vai acontecer conosco. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas nós vamos para junto de Cristo, o nosso Senhor, a Terra Prometida. E a pergunta é, nós estamos prontos em vigilância? Vocês estão fardados para esse evento? Estão prontos para esse evento? E esse é um ponto importante que está sendo colocado aqui em Êxodo e que reverbera na vida da igreja no Novo Testamento. Mas há um outro texto muito importante. Olha só o que diz 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Note que esse texto aqui está num contexto que está falando dos valentes de Davi, dos homens que Davi tinha dentro do seu exército, na sua comitiva. E é dito que a tribo de Issacar tinha alguns homens, 200 aqui são ditos, que eles eram conhecedores da época, certo? Isso aqui aponta para a igreja também, porque quando nós olhamos para nós como povo de Deus, é esperado de nós que a gente conheça a nossa época, que a gente tenha noção do que está acontecendo à nossa volta e que a gente olhe e fale assim, tudo isso é sinal que está nas Escrituras. Nós não deveríamos ser pessoas que estão deslumbrados, na verdade, com essa época. Nós não deveríamos ser pessoas que estão amando esta época. Nós deveríamos ser pessoas que conhecem esta época e dizem assim, olha, isso assim está acontecendo assim, 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 assim. Tudo isso é sinal predito nas Escrituras da vinda do Filho do Homem. A pergunta é, você conhece a sua época? Você conhece o que está acontecendo à sua volta? Não no sentido de ficar assistindo tudo quanto é tipo de porcaria em jornal aí, de violência. Não estou falando nesse sentido. Estou falando de conhecer o espírito da época, de conhecer o mundo que você está habitando. Você conhece isso? Isso é necessário para todos nós. E Jesus, no começo do sermão, ele fala, observai as coisas que estão acontecendo. Observai o que vai acontecer com Jerusalém. Observai o que vai acontecer à volta. Fiquem atentos a todas essas coisas. Mais um texto. E esse também será um texto que nós iremos aprender um pouco mais no domingo. Mas olha só. Vocês lembram que domingo eu falei que Abacuque faz uma oração para Deus. Deus responde a Abacuque. E aí Abacuque faz uma segunda oração dizendo que Deus está muito duro. Que Deus está sendo muito duro. Mas olha o que ele diz em seguida. Ele fala assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. É interessante aqui porque o Abacuque está dizendo o seguinte, olha, eu estou vendo que Deus vai ser muito, muito severo. O que eu vou fazer? Eu vou vigiar. Eu vou ficar de vigia para me poder entender o que Deus vai me dizer e o que Deus vai fazer. Eu preciso entender, eu preciso ver como Deus está agindo. E isso, para nós, é uma aplicação muito importante daquilo que Jesus disse no Novo Testamento sobre vigiar, sobre orar, sobre estar vigilante, esperando. Porque isso diz respeito à guarda, alguém que está atento ao que vai acontecer. Olha só o que acontece no Novo Testamento. Eu vou pular essa parte porque o nosso horário já está bem avançado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sede vigilantes. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 4 ao 6. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Note uma coisa, isso aqui para nós é muito importante. Você sabia que esse texto aqui de Paulo em Tessalonicenses foi escrito antes do Evangelho de Mateus? Antes de Mateus escrever
as palavras de Jesus, que ele viria como um ladrão, Paulo tinha escrito isso aqui, certo? A pergunta é, mas de onde Paulo tirou isso? Ora, Paulo sabia. Paulo tinha ouvido da boca dos discípulos o sermão de Jesus. O sermão de Jesus só não estava escrito ainda, mas todo mundo já sabia. E olha, Paulo fala isso primeiro. Paulo fala assim, olha, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, né? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Olha aí, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Fiquem alertas, fiquem atentos, para que o dia da vinda do Senhor não vos pegue de surpresa. Isso aqui é importante para nós. E olha só, eu gostaria de, já caminhando para o final, esse aqui é o penúltimo slide, há uma frase, um trecho do livro do Peregrino, de John Bunyan, que é muito interessante. O peregrino está indo em direção à Terra Prometida, a Jerusalém Celestial, não é? Mas ele passa por um local chamado Terreno Encantado. E olha só, este terreno encantado é um dos últimos pontos estratégicos do inimigo. Ele se localiza, como a senhora vê, quase no final do caminho, erguendo-se, portanto, contra nós com mais força. O raciocínio do inimigo é este. É lógico que esses tolos estarão mais desejosos de descansar quando se sentirem exaustos. E que momento mais propício à exaustão do que o trecho final da jornada? Note que a igreja vai passando pela tribulação e Jesus está dizendo assim, quando as tribulações aumentarem, vocês estarão próximos da chegada do Filho do Homem. É a etapa final. Fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque esse é o perigo, nesse é o momento em que vocês podem baixar a guarda. Esse é o momento que vocês podem falar assim, eu já estou salvo, eu já, uma vez salvo, salvo para sempre, portanto, está tranquilo. Eu nasci na igreja, sou filho de pastor, fui batizado, sou dizimista, sou frequentador da igreja, estou tranquilo, já estou garantido. E o seu coração pode estar muito distante, porque você não está vigilante. Muito cuidado com isso, ok? E olha só, então a gente pode chegar em algumas conclusões. O que é vigiar? Vigiar é reconhecer que nós estamos em guerra. E se nós estamos em guerra, não tem tempo para a gente dormir, não, irmãos. O nosso inimigo, ele está à nossa volta, rugindo para nos devorar. Então, nós estamos em guerra. Não baixe a guarda, de forma alguma. Outra coisa, não baixar a guarda também significa estar alerta, né? Alerta ao que está acontecendo à sua volta, né? Eu vou dar aqui agora uma opinião que eu tenho, tá? Isso é uma opinião minha. Se alguém discordar, abra o microfone e diga. Eu tenho a impressão, isso dentro daquilo que a gente está vendo no cenário, é que após essas eleições que nós vamos ter agora no final do ano, muitas coisas que diz respeito à nossa fé, elas, dependendo da forma como as coisas acontecerem, nós vamos começar a sofrer mais do que nós já estamos sofrendo. E a cada ano que passa, algumas coisas que estão acontecendo aí, como, por exemplo, o cerceamento da liberdade dos cristãos, isso vai aumentar. Isso vai aumentar cada vez mais. É muito comum. Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo do pastor Renato Vargens mostrando uma igreja nos Estados Unidos, onde algumas mulheres que são pró-aborto, né, que são a favor do aborto, elas entraram dentro da igreja e tiraram a roupa, ficaram lá de roupa íntima, né, e elas gritando assim, dentro da igreja, este é o meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Vocês não podem dizer o que eu faço com o meu corpo. E isso dentro de uma igreja, né? Lá nos Estados Unidos. Então, assim, muitas pautas que estão aí, elas estão fechando o cerco contra nós. E nós temos que estar muito atento a tudo isso. Então, fique alerta, vigie, porque muitas tribulações virão aí no horizonte para todos nós. Nós precisamos fazer uma leitura correta dos tempos, aquilo que eu já acabei de falar, e viver como se a vinda de Cristo fosse hoje. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos uma tarefa, que é estar vigilante, estar alerta.
E eu gostaria de dizer para vocês que essa parte do Sermão do Monte, Jesus está enfatizando isso. Olha, o sentido do sofrimento, da tribulação, é para que você fique alerta. É para que a igreja fique alerta, para que a igreja não durma, para que a igreja não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar, porque senão haverá muitos prejuízos. Ok? Alguma pergunta, alguma participação? Fique à vontade. Amém. Nós estamos... Sim. Aí a gente volta lá nos tempos de Noé, né? Para fechar, relembrando o que você já falou, né? As pessoas estavam todas tranquilas, né? E veio o dilúvio, né? Sim. E nós estamos avisados, né? E não temos desculpas para andar despercebidos, né? Sim. Folgados, despreocupados, vai demorar, né? Sim. Então, nós não temos esse direito, nós não temos essa opção, né? Amém. Mais ou menos aquelas coisas assim, eu já ouvi pessoas falando assim, eu vou esperar ficar mais velho para eu poder ir para a igreja. Eu estou muito jovem, preciso aproveitar a vida, né? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso algumas vezes, pessoas falam assim, não, agora é hora de aproveitar. Aí você fala assim, eu não sei se você terá esse tempo aí não, viu? Nós não sabemos, né? E note que a vinda de Cristo, ela também acontece quando chega a morte, né? Então, para as pessoas que morrem, no momento da morte, nós não somos adventistas, né? Que creem no sono da alma. Nós cremos o quê? Que quando uma pessoa morre, ela vai direto para o céu ou direto para o inferno, sabendo que haverá depois um outro estágio, que é o lago de fogo. Mas a vinda de Cristo acontece também no momento da morte. E vocês sabem que nós não controlamos essas coisas, né? Nós não controlamos, né? Então, nós devemos ficar atentos a isso, né? As coisas podem acontecer assim num piscar de olhos. Portanto, vigiem, fiquem firmes. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos colocar Deus acima de tudo em nossas vidas e agradecendo a Ele também por essa noite que nós passamos juntos aqui e que a gente possa estar vigilante. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças por esta igreja, cada um dos meus irmãos. Eu quero te dar graça porque o Senhor nos permite estudar textos como esse, que colocam em nós um sentido de alerta de fato. Nós sabemos que a nossa salvação está garantida em Ti, mas nem por isso nós queremos deixar de Te adorar ou viver de uma forma acomodada, uma forma que não honre a vocação com a qual nós fomos chamados. Pelo contrário, nós queremos viver de forma digna da vocação que nós tivemos em Ti. E para isso nós queremos ser vigilantes. Ajuda-nos a estarmos alertas de fato a tudo que está acontecendo à nossa volta. Ajuda-nos a entender o tempo, a ser conhecedor da época, para poder dizer para os teus filhos, para poder mostrar para a igreja aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Ajuda-nos, meu Pai, cada um dos irmãos que estão aqui, que todos possam estar cheios do teu Espírito Santo, esperando o noivo, com bastante azeite nas lamparinas, que simboliza a tua presença, a presença do Espírito Santo, e que nós possamos ser achados, prontos nesse dia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá tirar nossa selfie aqui de cada dia aqui. Os irmãos que puderem abrir aí as câmeras aí, para a gente poder tirar aqui o print aqui, que a gente sempre tira aqui. É muito bom ter o Adriano e a Eline ali, né? O Gabriel tá aí, o Gabriel tá com a cara boa, viu, Gabriel? Deus te abençoe, tá recuperando a irmã Yolanda, Esdras e irmã Eunice, Deus abençoe a todos vocês, Alzira. Então vamos lá, 1, 2, 3 e já, tirei aqui. Deus abençoe vocês, o print está feito, um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Amém. Beijos. Boa noite. Boa noite.